dar início à palavra. Eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Diante do que o Senhor vem falando nos últimos dias comigo e pelo que foi essa última semana. E eu queria te convidar a se colocar de pé por um instante. Não se preocupe, eu sei que nós tomamos tempo hoje com o FAP, mas a palavra hoje é bastante breve. Espero que sim, né? Creio que seja uma palavra breve, mas o Senhor tem liberdade. Mas eu creio que muito importante, muito profética. A noite de hoje Deus quer nos falar algo. E eu queria que de fato você pudesse estar com a sua sensibilidade bem aguçada. Que o teu espírito esteja ligado. Então feche os teus olhos nessa hora. Se você puder, levante suas duas mãos aos céus como quem está se rendendo ao Senhor. E eu quero orar por você. Pai, nessa noite, é assim que nós nos colocamos como a igreja, rendidos ao Senhor, dependentes do Senhor, dependentes, Pai amado, como um filho que não pode se cuidar sozinho. Pai amado, toma cada um dos meus irmãos nessa noite, e que tudo aquilo que muitas vezes vem na mente ao longo do culto, as preocupações, as ansiedades, tantas são as distrações, os barulhos que nos impedem de ouvir Tua voz, mas que nessa noite todas essas vozes se calem em nome de Jesus, e que a voz do Teu Espírito possa ser ouvida. Pai amado, nós paralisamos toda a ação das trevas. Toda pessoa que chegou a esse lugar sendo atacada por Satanás em alguma área da sua vida, todas as pessoas que estão sendo oprimidas pelo medo, eu cancelo agora em nome de Jesus. Nós levamos cativo todo espírito nesse lugar ao Teu senhorio, e declaramos que Tu és o Senhor, e Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória, para sempre. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Você pode se sentar. Essa semana começou com uma tragédia na nossa nação. O acidente com o time da Chapecoense, que trouxe tantos questionamentos em tantas pessoas. Haviam muitos cristãos envolvidos nesse acidente. Muitos jogadores que faleceram eram homens de Deus. Suas famílias são pessoas que frequentam igrejas. A cidade parou, a nação parou, o mundo parou para ouvir o que tinha acontecido essa semana, nessa tragédia inesperável. E dentro desse momento eu recebi uma ligação de um amigo meu. Falou assim: cara, eu estou sendo bombardeado por mensagens de pessoas me perguntando, cadê Deus numa hora dessa? Amigos, pessoas conhecidas, pessoas do meio do futebol, e perguntam, cadê Deus numa hora dessa? Deus não existe. E eu não sei nem como falar direito para eles, como responder a isso. E na verdade, as pessoas hoje têm dificuldade em lidar com a dor. Nós temos dificuldade em lidar com as tragédias. Na verdade, o ser humano tem dificuldade em lidar com a morte. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não tem problema nenhum com a morte. A morte é um caminho para a vida. E é um caminho que foi trilhado pelo próprio Jesus, que diz que foi obediente até a morte. E quando as pessoas perguntam onde está Deus num momento como esse, eu quero te dizer: Deus continua no mesmo lugar de sempre. Ele continua sendo Deus e tendo controle sobre todas as coisas. E cada um dos cristãos que morreram naquele acidente estão no lucro numa hora dessa. Ele continua sendo Deus. É fácil? Não. É simples? Não. Mas Deus continua sendo Deus. E o dia que nós tivermos resposta para todas as coisas, nós vamos estar querendo atender o anseio da alma das pessoas, porque nós não temos resposta para todas as coisas. Nós não somos Deus. E para Deus, você não pergunta para Deus, por que isso? Você pergunta para Deus, para que isso? O que o Senhor quer me ensinar em meio a isso? Porque eu quero te dizer algo, meu irmão. Nós fatalmente passaremos por tragédias na vida.
nós fatalmente passaremos por situações difíceis na vida. E nesse momento, quando você não souber explicar, quando você não conseguir entender, uma coisa nos resta: é continuar confiando que Ele segue sendo Deus. Para onde nós iremos, se só Ele tem palavras de vida eterna? E eu quero nessa noite falar sobre esperança. O tema da mensagem nessa noite é: ainda há esperança. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ainda há esperança. Essa palavra esperança é uma palavra muito forte, e é uma palavra que tem se perdido. As pessoas têm perdido a esperança. Eu converso com pessoas todos os dias que falam assim: cara, eu já não acredito mais nesse país. As pessoas perderam a esperança com a política. As pessoas perderam. Como que pode, na noite de uma tragédia como essa, alguém correr para aprovar algo na Câmara, se aproveitando num momento como esse? Olha o nível que nós chegamos. Então as pessoas perdem a esperança. As pessoas perdem a esperança com a política, as pessoas perdem a esperança com a nação, as pessoas perdem a esperança com a vida, as pessoas perdem a esperança com a igreja. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também, preste atenção, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Aqui nós vemos Paulo falando algo, que a tribulação ela tem um propósito na tua vida. Na tua vida e na minha vida, a tribulação ela tem um propósito. A tribulação ela produz em nós paciência. Repita comigo: paciência. E diz que a paciência produz em nós um amadurecimento ou a experiência. Quando você aprende a esperar, você amadurece. É uma natureza do jovem, da pessoa inexperiente, ela ser muito aflita, ansiosa, agitada. Mas ao longo da vida, à medida que nós vamos adquirindo paciência, nós vamos junto amadurecendo. E a Bíblia diz que quando tudo isso acontece, no final, o que produz? Esperança. Então, se nós fôssemos encurtar a ponte, a tribulação produz esperança. Ela produz paciência, que produz experiência, que produz esperança. Então nós podemos encurtar essa história e falar: a tribulação produz esperança. Por que a tribulação produz esperança? Porque é impossível você resistir aos dias maus sem esperança. Se você não tiver esperança de um dia melhor, você desiste no meio do caminho. Se você não acreditar que algo pode acontecer, que Deus pode intervir, que a sua vida pode ser transformada, você desiste. A esperança é o que nos sustenta. Olha de novo para quem está do teu lado e fala assim: você precisa renovar as esperanças. E aqui fala muito claro que isso, Paulo coloca isso num contexto que nós, sendo fracos, Deus produziu isso em nós através de Cristo. A palavra esperança, ela pode ser traduzida como corda. Daí você fala assim: caramba, o que tem a ver esperança com corda? Porque esperança é algo que nos amarra, esperança é algo que nos prende, esperança é algo a que você se apega, é algo que te segura.
Esperança é também a capacidade de esperar. E meu irmão, se nós não sabemos esperar, nós podemos nos precipitar. Quem não tem esperança se precipita. Quem não consegue esperar em Deus, age pela sua própria força. Veja a história de Saul. Samuel demorava para vir sacrificar, e ele fez algo que não era para que ele fizesse. Era função de sacerdote. Ele tomou uma posição equivocada porque não soube esperar, porque perdeu a esperança que Samuel chegaria a tempo. Quantos de nós, nesses dias que estamos vivendo, perdemos a esperança que Deus possa transformar a nossa vida? Você está louco, apóstolo? A gente está dentro da igreja. Eu estou falando com consciência. Pessoas que estão dentro da igreja e já não acreditam que podem ver sua vida transformada, já não acreditam que possam ser livres do pecado, já não acreditam que possam ser diferentes do que são hoje, já não acreditam que possam ser felizes, perderam a esperança. Esperança não é um atributo importante, esperança é simplesmente essencial. A Bíblia nos explica que Deus permite as tribulações para produzir em nós esperança. Porque quando você aprende a viver com a sua esperança centrada fora de você, quando a sua esperança não está em você, quando a tua esperança não está na tua capacidade de resolver um problema, quando a tua esperança não está depositada nas pessoas, quando a sua esperança não está depositada numa mudança econômica, quando a tua esperança não está depositada numa porta que pode se abrir, quando a tua esperança não está depositada em você, precisa ter um reconhecimento de algo. Qual é esse reconhecimento? É a característica daquilo que Paulo escreveu aos Romanos: estando vós ainda fracos. Quem são as pessoas que têm esperança externa, não em si mesmo? São todos aqueles que chegaram a uma seguinte conclusão na vida: eu não tenho capacidade de resolver. Se eu não tenho capacidade de resolver, eu tenho que esperar em algo. A minha força é insuficiente. Eu não sou forte o suficiente para suportar as situações da vida. Eu preciso de uma esperança em algo ou alguém. E essa que é uma característica que parece que demonstra uma fraqueza, uma fragilidade, é fundamental. Esses dias eu estava tomando banho em casa e eu ouvi o Espírito Santo me falar: eu estou te promovendo. E daí, Rubão, eu falei: aleluia, Jesus. Eu falei: glória a Deus, Senhor. Isso aí só ele vai entender. Ah não, eu contei pro pessoal do louvor. Eu estava tomando banho e o Senhor me falou assim: eu vou te promover. Eu falei: glória a Deus, estou sendo promovido. Ele falou assim: vou te promover para uma classe muito especial. Eu falei: amém, Senhor. Eu ouvi o Senhor me falar isso. Não foi assim do jeito que eu estou contando para vocês, não foi um diálogo. Eu só ouvi essa frase assim: eu estou te promovendo para uma classe especial. E na sequência ele falou mais uma coisa: a classe dos fracos, dos órfãos e das viúvas. Eu falei: que classe especial, que promoção maravilhosa. Eu me senti completamente honrado. Falei assim: que beleza, tô chegando, galera. Órfãos e viúvas, estou na área, né? Porque se eu não sou órfão, não sou viúva, eu estou nos fracos, né? Ele falou: estou te promovendo para uma classe especial dos fracos, órfãos e viúvas. Eu não sou órfão, não sou viúva, então eu me enquadrei. Eu consegui alcançar essa posição através da minha fraqueza. Eu estou brincando com vocês, porque na verdade aquilo soou no meu ouvido muito estranho. Eu falei: pô, você está me promovendo? No reino de Deus a promoção não é para cima, ela é para baixo. O ápice do ministério de Jesus foi ter sido obediente até a morte. O ápice daquilo que a gente imagina para a nossa vida
pode ser muitas vezes no momento que você está passando agora, o maior nível de fraqueza, o maior nível de impossibilidade, o maior índice de incapacidade de cuidar de si mesmo. Porque o que há de comum entre essas três pessoas? Entre essas três classes de pessoas: fracos, órfãos e viúvas. Ninguém tem capacidade de cuidar de si mesmo, precisa de ajuda. E por que Deus me falou dessa forma como um mérito? Porque o Senhor falou assim: eu te levei por um caminho onde eu arranquei a tua força para que você dependesse da minha. Eu te levei por um caminho na vida que hoje você sabe que você depende de mim para tudo. Não existe mais força em você mesmo, você se tornou fraco, e isso para mim é bom. Que loucura! Quantos têm se sentido fracos diante dos problemas que têm passado? Quantos têm passado por situações que se sentem completamente impotentes? Quantos têm lidado com situações que perderam completamente a expectativa de solução? Eu quero te dizer, isso simplesmente te qualificou para poder ser um prisioneiro da esperança, para ser um dependente da esperança. Enquanto você bate no seu peito e se acha muito capaz, não há espaço para Deus agir na sua vida. Por isso que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque nós passamos a nos mover no poder de Deus e não no nosso. Quantos entendem o que eu estou falando? E eu quero te dizer algo: isso não é algo triste, isso não é algo opressor, isso não traz medo. Quando você começa a ser dependente de Deus, você é completamente liberto do medo, você é liberto da tristeza, nada mais pode te colocar medo. O Provérbios 10:28 diz: a esperança dos justos é alegria. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Provérbios 10:28, você tem que grifar isso. Os São Paulinos podem grifar em rosa na sua Bíblia, Provérbios 10:28. Abra aí, abriu? A esperança dos justos é alegria. Repita comigo, fala para quem está do teu lado: a esperança do justo é alegria. Agora fecha os teus olhos e fale isso para você, para a tua alma. Fala assim: alma, a esperança do justo é alegria. Se esperança é a capacidade de esperar, se esperança está preso em alguém, a esperança do justo, ela está centrada na pessoa de Jesus Cristo, e por isso que ela produz alegria. Por que a esperança dos justos é alegria? Porque a esperança dos justos é Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, 26 e 27. Preciso que vocês sejam rápidos hoje, que eu quero cumprir o horário. Colossenses 1, 26 e 27 diz assim: eu li esse versículo 2 semanas atrás. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual é a esperança do justo que produz alegria? É o fato de Cristo habitar em nós, e isso é a nossa esperança, e isso nos deixa feliz, e isso é mais do que suficiente para você vencer os dias maus. Você poderia aplaudir ao Senhor nessa hora? Eu não estou falando de você viver no meio do caos e falando: um dia Deus fará. Um dia Deus fará, e te perguntam como estão as coisas. Eu estou na fé, irmão, só a graça. Não, não é isso. Não é uma espera murmurando.
não é uma espera se arrastando, não é uma espera reclamando da vida, não é uma espera que questiona Deus, por que as coisas acontecem na vida de um irmão e não acontecem na sua, não. Pode tudo estar mal, mas eu espero com alegria, porque a minha esperança é o Senhor, e a esperança dele nunca será confundida. Eu sei do que eu estou te falando, o que é levantar cada dia, e ainda que a realidade à sua volta seja de caos, eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve ele se levantará. Romanos 8, 24, diz assim: em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O problema é que quando Deus nos leva a essas situações de tribulação para produzir em nós esperança, nós queremos fugir. Nós queremos fugir do lugar de dependência de Deus. Deus nos leva, Deus arranca situações, Deus nos tira do controle para produzir em nós esperança. Que tipo de esperança? Cristo. Qual é a nossa esperança? É Cristo em nós. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: Deus jamais falhou na vida de ninguém, e Ele não vai falhar na sua vida. O que você precisa, esse negócio soltando fiapo na minha cara, mas eu espero em Deus que chegue uma outra melhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Viu como que Deus manda? Em esperança nós fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Você sabe quando você vai conversar com alguém, você vai aconselhar alguém e fala assim: meu irmão, tenha fé, tenha esperança. Daí a pessoa te responde assim: cara, mas eu não consigo ver a solução. A esperança é exatamente você não ver, porque se você vê, você vai esperar o quê? Se você está vendo, já não tem mais necessidade de esperança. A esperança é algo contra a realidade dos fatos. Está tudo errado. Você não consegue ver naturalmente um caminho por onde você possa sair. Não tem escape. Você chegou num beco sem saída da sua vida. E como que você continua tendo alegria? Porque eu tenho esperança. Mas como que você tem esperança se não tem saída? Porque eu não estou esperando no que eu estou vendo, eu espero naquele que é a minha esperança, que é Cristo. E assim eu espero, porque esperança é saber esperar. Então eu espero com alegria, usufruindo dos dias de tribulação que vão produzir em mim paciência, que vão produzir em mim experiência, e vão produzir em mim uma maior esperança. Você consegue usufruir dos dias de tribulação na sua vida? Você consegue saber esperar com alegria? Você consegue preservar a convicção que Deus vai intervir em algum momento nessa situação? Agora, se você só espera a solução final, você não consegue ser grato pelas soluções diárias. Porque na verdade, enquanto nós ficamos esperando a solução de um problema financeiro, enquanto nós esperamos a cura de uma enfermidade, enquanto nós esperamos, Deus vai cuidando a cada dia. E se você fica com o teu olho só na solução final, você não consegue ser grato por cada dia. E é por isso que a palavra diz: esse é o dia que o Senhor me fez, e nesse dia eu me alegrarei. Eu não me alegro com a solução, eu me alegro na esperança.
Eu tenho esperança. E se eu perder a esperança, eu morro. Se eu perder a esperança, a fé não tem sentido. Se eu perder a esperança, não tem sentido vir à igreja. E como que pode ter isso? Um monte de crentes sem esperança. O Senhor está querendo te levar a um lugar de dependência, um lugar de espera. E esse lugar você não pode fugir, porque esse lugar vai ser a sua fortaleza nos dias maus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Procura que você acha na sua Bíblia, eu te garanto que tem Zacarias. Zacarias capítulo 9. E eu já estou encerrando. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Você podia aplaudir essa palavra. Isso é a palavra de Deus. Eu vou ler de novo. Assim te diz o Senhor, igreja, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Aleluia! É interessante que a esperança nesse texto, ela poderia ser chamada de casa de custódia, ela poderia ser chamada de carandiru, porque nesse texto a palavra diz: voltem para a sua prisão, voltem prisioneiros do carandiru. A esperança é uma fortaleza que te prende, é uma corda que te amarra. É algo que te fala, você não tem alternativa a não ser crer, você não tem alternativa a não ser esperar, você não tem outra alternativa a não ser olhar para o Senhor. Nós somos prisioneiros da esperança. Isso é a nossa fortaleza, isso é o que nos mantém de pé. Não é a nossa força, não é o que nós estamos vendo, não é que o cenário está melhorando. Não, pode o mundo cair ao seu redor, e eu vou continuar numa fortaleza chamada esperança. Eu vou continuar seguro nessa fortaleza e não vou sair, e não vou tentar fugir dela para resolver do meu jeito. Eu vou continuar crendo que o meu Senhor, aquele que me chamou, é poderoso para ir comigo até o final. Quando você lê Marcos capítulo 4, Jesus tinha acabado de ministrar com uma multidão. Então ele fala aos seus discípulos: olha, prepara um barco e nós vamos ao outro lado da margem. E ele entra naquele barco, e de repente a Bíblia diz que começa uma tão grande tempestade, ao ponto da água entrar no barco, e todos os seus discípulos acharem que iam perder sua vida. O negócio foi terrível, a tempestade foi violenta, mas ele havia dito uma palavra antes de sair, antes de entrar no barco. Qual era? Preparem o barco que nós vamos chegar na outra margem. No meio dessa tempestade, um olha para a cara do outro e fala assim: meu, a gente vai morrer. Cadê Jesus nessa hora? Cadê Jesus nessa hora? Ele estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele já tinha liberado uma palavra: nós vamos chegar do outro lado da margem. E eu penso que naquela hora os caras ficavam falando entre eles: meu, alguém acorda ele lá. Quem acorda? Não, acorda você, cara. Eu não vou acordar ele. Não, mas tem que alguém acordar. Daí de repente eles chegam junto, acordam ele. Daí ele levanta com cara de sono, cansado. Ô mar, para aí. Vento, para de soprar. E de repente vem uma calmaria.
E daí ele olha para os discípulos e acabou, o que vocês estavam preocupados? Deixa eu dormir, eu estou cansado. Pô, mas você não estava preocupado? A gente estava afogando, estava afundando. Eu não tinha dito que a gente ia para o outro lado da margem? Por que vocês têm uma fé tão pequena? A palavra fé, ela dá sentido àquilo que você ouve e entra no teu espírito. Por isso que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, e obediente é aquele que escuta, o que aqueles caras estavam fazendo quando foram acordar Jesus? Eles estavam sendo desobedientes porque não ouviram. Nós vamos chegar. Pode o vento cair, pode o mar se levantar, mas nós vamos chegar. E quando chegou em Marcos capítulo 5, virou o versículo, diz a palavra, e eles chegando na outra margem. Eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus, não tem ninguém que possa impedi-la de se cumprir na sua vida. Se Ele falou que nós vamos cruzar a tempestade, vamos chegar do outro lado, nós vamos cruzar e vamos chegar. Prisioneiros da esperança, aqueles que aprenderam a depender, a confiar, mesmo nos dias maus, mesmo quando não conseguem ver nada, quando não tem um exterior de solução, quando não tem possibilidade de resposta. Há tanto tempo esperando. Eu sonhava para minha vida um casamento. Senhor, os dias já estão passando e eu não vejo nenhuma possibilidade de me casar. Espera. A tua esperança não está em alguém dentro da igreja, a tua esperança não está no lugar que você frequenta, a tua esperança está no Senhor. A esperança de glória se chama Cristo e Ele habita em você. Se Ele falou que nós vamos cruzar a margem, a única coisa que me resta é fazer o que Ele fez no meio da tempestade. Descansa, meu irmão. Se Ele descansou, nós podemos descansar. E se eu descanso no meio de uma tempestade, é sinal que eu tenho autoridade sobre ela. Ele descansou porque Ele sabia que a tempestade não era maior que Ele. Se você está preocupado, é porque você está olhando as situações e não consegue entender quem você é em Cristo. Efésios 3:20. Para todos aqueles que se tornaram prisioneiros da esperança, a palavra de Deus nessa noite nos diz: virá um tempo de restauração em dobro. Virá um tempo de restauração em dobro, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele fala, a palavra dele se cumpre. Ainda que o vento sopre, que a tempestade caia, o barco vai chegar do outro lado da margem. E você precisa aprender a esperar em alegria, a esperar em vida, a esperar com paz, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Qual é o poder de Deus que atua em nós? Cristo, a esperança de glória. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar nessa noite por você que chegou aqui sem esperança, por você que chegou nessa noite triste, preocupado, desesperançoso. A vida parece que está se esvaindo pelos seus dedos. Você já não vê condições de resolver os problemas. As promessas parecem que já não fazem sentido. Você já se tornou surdo espiritualmente, porque Deus fala e você acha: isso não vai acontecer na minha vida. Nessa noite Deus quer renovar a tua esperança, a tua capacidade de crer contra a realidade que está à sua volta. Não no que você está vendo, mas na segurança que o Senhor habita em ti, e Ele é a nossa esperança. Que nós somos prisioneiros dessa esperança, que não há outra alternativa a não ser continuar confiando, porque foi Ele que nos trouxe a esse lugar de dependência. Aqueles que precisam ser renovados na sua esperança nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Saiam do seu lugar. Você que precisa voltar a crer, você que precisa voltar a ter fé, você que tem enfrentado dias difíceis, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deus quer renovar as tuas forças. Deus quer renovar em você a alegria de viver. E a alegria não está relacionada a tudo está bem. Preste atenção no que eu estou te falando. Ser feliz não está relacionado ao fato de que tudo vai bem. Ser feliz está relacionado à esperança que eu tenho em Cristo. Você lembra da história da sunamita, que tinha um filho morto dentro de casa? E o amigo do profeta chegou para ela e falou assim: como estão as coisas? Ela falou: tudo vai bem. Como que uma mulher fala tudo vai bem com um filho morto dentro de casa? Ela tinha uma esperança. Ela tinha uma esperança. E se ela acreditava na ressurreição, aquele texto é profético, porque ela acreditava em Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Então, a tua alegria, ela não está relacionada aos problemas que você está passando. Os dias maus podem ter vindo sobre a tua vida. As dificuldades podem ter batido na sua porta. Pode ser que você esteja olhando para a tua vida nesse momento. Por favor, chega mais à frente aqui, quem está aqui no meio, ó. Fecha esse lugar aqui na frente. Pode ser que a tempestade esteja soprando e a sensação que você tem é que o barco está afundando. Quantos têm essa sensação? Uma angústia de morte. O barco está afundando. A única coisa que você precisa na sua vida é a revelação de Cristo. Ele é a nossa esperança, meu irmão. Ele é a nossa esperança. É Ele que tem me sustentado todos os dias. É Ele que tem conseguido produzir em mim uma alegria de dentro para fora, não fruto de uma realidade externa. Se tem, tá bom. Se não tem, tá bom também. Foi o que Paulo disse: eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito. Eu posso todas as coisas, porque eu me fortaleço nele, não nas circunstâncias. Existem situações que vêm na nossa vida para roubar a alegria. E tem pessoas aqui que perderam o brilho no olhar. Tem pessoas aqui que foram roubadas da alegria. Deus quer não só renovar em você a esperança de uma vida diferente nessa noite, mas Deus quer renovar em você a alegria. Deus quer renovar em você o sorriso no seu rosto. Deus quer renovar em você a vontade de viver. Tem pessoas que estão sendo quase acometidas por depressão, porque não conseguem ver saída. Se você não consegue ver saída, eu quero te dizer uma coisa. Nessa noite, aquele que disse: eu sou a porta, aquele que é a própria porta está aqui. Ele é a tua solução. Ainda que você não esteja vendo, Ele é a tua solução. Ele pode transformar a tua história da noite para o dia. Se nós não cremos, de que vale a nossa fé? Um dia os saduceus começaram a questionar e falavam assim: Cristo não ressuscitou. Então Paulo responde: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se eu não creio que Ele venceu a morte, é vã a minha fé. É mais um homem que passou pela terra. Mas se você crê que Ele ressuscitou dos mortos, eu quero te perguntar uma coisa: há algo que seja difícil para Ele resolver na sua vida? Não tem, meu irmão. Aquele que venceu a morte, Ele vai vencer junto com você qualquer que seja a situação que você está passando. Mas você precisa ter a sua esperança firmada nele nessa noite. Você não pode se distrair, você não pode fugir desse lugar chamado esperança. Você não pode ter outras muletas na vida. Eu creio em Jesus, mas eu creio em Jesus, mas não tem mais. Você crê em Jesus e ponto final. Você que veio aqui à frente, levante as suas mãos ao alto.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo ao teu governo, eu me rendo ao teu senhorio. Eu não quero mais depender da minha força, eu não quero mais ficar imaginando de onde vai vir a solução, porque a solução da minha vida é o Senhor, e eu já o tenho. Eu creio que o Senhor habita em mim, Tu és a minha esperança. Eu te peço perdão por cada dia de tristeza, por cada dia de dúvida, pela desesperança. Eu decido crer contra as circunstâncias, porque eu sei que o Senhor está vivo e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a minha capacidade de pensar. Eu me rendo nessa noite. Toma minha vida por completo. Amém? Amém. Agora eu quero orar por você. Continue aqui. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de medo, todo espírito de opressão, toda falta de esperança, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Toda tentativa do inimigo de se aproveitar da fragilidade dos problemas para trazer medo, eu declaro que cai por terra agora, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós somos amados do Pai, foi Ele que nos deu o Espírito, que clama Abba Pai, e como filhos, nós somos cuidados por Ele todos os dias. Repita comigo: não há o que temer. Mais alto: não há o que temer. O meu Senhor é a minha esperança. Aleluia! Aplauda o Senhor.